Oi, sejam bem-vindos ao Praxis TV, meu nome é João Barreto Leite e hoje o vídeo vai ser a continuação dos vídeos sobre anarquismo com o Felipe Correia, hoje abordando a esquerda na época do Bakunin e a relação dele com o materialismo. Se você não assistiu os últimos vídeos, gostaria de te convidar a assisti-los, o link está na descrição. O importante para a gente começar a falar, é que muitas vezes, o anarquismo ele foi colocado quase que como uma oposição, a isso, ao materialismo, ao marxismo, ao comunismo, quando na realidade, na minha visão, todas essas posições, elas eram posições que faziam parte ali do movimento de trabalhadores daquele contexto no século XIX. Portanto, tanto o comunismo como Marx, tanto o anarquismo quanto o Bakunin emergem de uma fonte mais ou menos similar, que é essa ebulição aí do movimento de trabalhadores desse contexto da Internacional. É natural que tanto o anarquismo em relação ao marxismo quanto o Bakunin em relação ao Marx tenham similaridades e diferenças. Então há pontos de concordância e há pontos de divergência. Quando a gente fala desse conflito entre o Marx e o Bakunin, isso tem uma razão histórica também, um pouco essa maneira que as pessoas tinham, aí, principalmente até os anos 70, alguns ainda têm hoje, de ler a história pelos seus grandes homens, Mas esse conflito entre o Marx e o Bakunin, muitas vezes colocado como um conflito de personalidade, entre os dois, do meu ponto de vista, ele representa um conflito importante das principais correntes que estavam disputando a Primeira Internacional, que eram essas correntes que eu mencionei anteriormente, a corrente federalista, num primeiro momento mutualista proudhoniana, num segundo momento coletivista, e essa corrente comunista. Então, o Bakunin é a expressão dessa corrente coletivista, federalista, depois dentro da qual o anarquismo vai se estabelecer como campo hegemônico, e o Marx é o maior representante do comunismo, que estava principalmente em torno ali do Conselho Geral da Internacional, e que disputava, portanto, a hegemonia dessa organização. Apesar das divergências teóricas, porque sim, existe uma diferença de como ler a sociedade, tanto o Marx quanto o Bakunin, os anarquistas e os marxistas, têm uma crítica em relação ao capitalismo, Estado, etc., mas tem toda uma discussão de teoria social aí que implica algumas diferenças em como ler a sociedade daquele tempo e a sociedade presente, mas eu considero que as diferenças mais importantes entre esses dois setores são diferenças de ordem estratégica, ou seja, de como impulsionar a transformação social, como impulsionar um processo de mudança que possa colocar os trabalhadores vivendo sob a sua própria administração, aquilo que vai ser chamado adiante de autogestão. Basicamente, o Marx e o setor que estava em torno dele, principalmente no Conselho Geral, vai defender aquela tese da conformação da classe em partido e a disputa do Estado. Então, para o Marx, era fundamental essa disputa do Estado e a conquista do Estado como um meio de promover o socialismo e levar essa sociedade de emancipação dos trabalhadores. E o Bakunin, e consequentemente o seu setor, eles vão defender uma revolução social que acabasse, que implicasse imediatamente na abolição do Estado, que nada mais significa do que uma socialização política. Quando o Bakunin falava em abolição do Estado, ele estava entendendo que, assim como a propriedade seria socializada, as decisões da sociedade também deveriam ser socializadas, que, portanto, o Estado, ou seja, esse organismo de minoria encarregado das decisões da sociedade, deveria deixar de existir enquanto tal, e que esse processo decisório, inclusive monopólio de violência, etc., tudo isso deveria ser socializado e ser gerido pelos próprios trabalhadores. Ele pensava que era a própria Internacional como uma instância organizativa que deveria se encarregar disso. Agora, é importante mencionar que, quando a gente fala de Bakunin e Marx, eles têm também um elemento comum aí no campo da teoria social, não sei se você sabe, mas o Bakunin, apesar de algumas críticas, sempre teve uma admiração pelo Capital do Marx que foi muito grande. Ele, inclusive, se voluntariou, começou a tradução do Capital para o russo, e depois isso envolveu toda uma confusão, mas estou usando isso para querer dizer que há bases em comum aí, tanto em relação a essa concepção de emancipação dos trabalhadores, sobre a crítica do capital, do capitalismo e outros aspectos, e há uma série de outras diferenças aí, dentre elas essa diferença do Estado. Bakunin, basicamente, ele dizia que essa tomada do Estado,
que era pregada pelos comunistas, implicaria na criação de uma nova sociedade de classes, né? E aí tem um elemento importante, porque muita gente entende que isso foi exatamente uma previsão, né, muitos anos antes do que aconteceria com a União Soviética, né? Ou seja, você nacionalizaria a propriedade, você manteria o Estado, e isso significaria, né, uma reconfiguração da sociedade de classes, e para o Bakunin, a burocracia, né, no caso, né, do que se conforma na União Soviética, a burocracia do Partido Comunista se torna uma nova classe dominante, e ele denunciava isso já como uma das consequências desse socialismo que não se preocupasse com a socialização política e, portanto, a destruição do Estado desde o primeiro momento. O Bakunin ele é materialista também, né? Então ele compartilha esse materialismo, que tem algumas particularidades aí do ponto de vista filosófico em relação à maneira como Marx entende esse materialismo, mas basicamente ele entende, são as relações econômicas em geral, de produção em particular, que tem uma relevância na sociedade fundamental, mas ele não trabalha isso numa chave determinista, ele considera que a política e a cultura têm condições, né, de, uma vez criadas, de influenciar, e portanto ele trabalha com uma concepção dialética, uma concepção de inter-relação mútua, vamos dizer assim, entre essas esferas econômica, política, cultural e tudo isso. Aí tem, a partir desse enfoque filosófico, algumas similaridades e algumas diferenças aí em relação ao Marx. Assim, se a gente for entrar nessa discussão com mais detalhes, a gente pode colocar uma série de coisas, por exemplo, como é que o Bakunin via o papel do campesinato, para ele tinha condições de se tornar uma classe revolucionária, como é que o Marx achava que isso não era possível, enfim, tem uma série de outras questões aí que vão pautar o desenvolvimento disso aí, mas eu acho que as diferenças mais relevantes são essas que eu falei. Bom, então é isso. Se você gostou do assunto e quer aprofundar mais, leia a descrição, porque lá tem alguns links que o Felipe separou com recomendação de material sobre o tema do vídeo. Gostaria de pedir também que você clique em gostei no vídeo, inscreva-se no canal, curta a página do Praxis TV no Facebook, veja o nosso site e compartilhe o vídeo com os amigos. Todos os links do canal estão na descrição. Obrigado, gente, e tchau!